Oi, você está sob a sombra do mistério. E hoje falaremos sobre a tragédia do Gran Circus norte-americano. O conteúdo a seguir é cuidadosamente baseado em informações de notícias, documentários, artigos, vídeos e podcasts sobre o tema em questão. Nosso objetivo é apresentar uma história com sensibilidade e respeito às vítimas e a todos os envolvidos. Para o público sensível, é importante destacar que abordaremos temas fortes durante o vídeo. Agradecemos sinceramente a compreensão e a empatia enquanto compartilhamos essa narrativa. Os circos têm uma longa história de popularidade no Brasil. Por aqui, surgiram no século XIX, trazidos por imigrantes europeus, especialmente italianos. Porém, sabe-se que a arte circense sempre teve uma ligação com a comunidade cigana. Desde então, os circos itinerantes se tornaram uma forma de entretenimento muito querida pelos brasileiros. No início, os circos eram compostos principalmente por números de palhaços, acrobatas, malabaristas e contorcionistas. Com o passar do tempo, outras atrações foram adicionadas, como trapezistas, equilibristas, mágicos e domadores de animais. Os circos também incluíam espetáculos de teatro, música e dança, para atrair um público diversificado. O Gran Circus norte-americano não era uma exceção nesse sentido, apresentando uma ampla variedade de atrações que eram capazes de cativar e encantar o público. No dia 8 de dezembro de 1961, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, foi agraciada com a presença desse renomado circo. Suas instalações foram montadas na Praça do Expedicionário, em frente à Estação Leopoldina. Para garantir o sucesso do evento, cerca de 50 operários foram contratados para a montagem do circo, que ocupou um espaço com um impressionante diâmetro de 50 metros. O circo abriu suas portas no dia 15 de dezembro, uma sexta-feira, com todas as suas sessões já esgotadas, evidenciando a enorme expectativa e interesse do público em presenciar as magníficas performances. As notícias já se faziam populares. O maior circo da América Latina estava na cidade, estreando sua mais nova aquisição, a lona de nylon de cerca de 6 toneladas. Na tarde do dia 17 de dezembro de 1961, aproximadamente 3.000 pessoas foram testemunhas do maior incêndio já registrado no Brasil. Por volta das 15h45, durante a emocionante apresentação dos trapezistas, uma das artistas anunciou em pânico: "Fogo!" O incêndio teve início na arquibancada, especificamente do lado esquerdo do túnel de saída. A conhecida lona de nylon, que na verdade era feita de algodão embebido em parafina, revelou-se um material altamente inflamável e foi consumida rapidamente pelas chamas vorazes. A atmosfera de alegria e admiração transformou-se em desespero e caos, enquanto a tragédia se desenrolava diante dos olhos chocados do público presente. Apesar da tragédia que se desenrolava, alguns espectadores tiveram a sorte de conseguir escapar das chamas através de um buraco rasgado na lona pela elefante Semba. Desesperada e assustada com o fogo, a gigantesca criatura tentou desesperadamente encontrar uma saída. No entanto, a frenética fuga da elefante resultou em uma triste consequência: o pisoteamento acidental que levou à morte de várias pessoas, que foram vítimas do tumulto e da agitação provocados pelo animal em pânico. Em questão de apenas 20 minutos, as chamas consumiram todo o circo, deixando para trás uma devastação de proporções assustadoras. O fogo se espalhou de forma avassaladora, deixando diversas vítimas fatais carbonizadas em locais que deveriam proporcionar diversão e entretenimento. Conforme relatado pelos veículos de notícia da época, o socorro emergencial foi acionado prontamente, uma vez que o quartel do Corpo de Bombeiros estava localizado nas proximidades do circo. Além disso, a solidariedade da população foi notável, e as pessoas se uniram e, munidas de cobertores, corajosamente se aproximaram das vítimas em chamas, buscando envolvê-las para tentar conter o fogo. Porém, como se o incêndio já não fosse tragédia suficiente, naquele dia 17,
A população teve que arrombar a porta do Hospital Antônio Pedro, o maior de Niterói na época. O hospital estava inativo havia 20 dias, devido a uma greve de acadêmicos que defendiam melhores condições de atendimento aos pacientes. O Exército convocou médicos grevistas através do rádio, teatros e cinemas de Niterói, e cidades vizinhas interromperam seus espetáculos a fim de descobrir se havia médicos na plateia. A dimensão da catástrofe foi tão grande que padres tiveram que ser chamados às pressas para dar a extrema-unção às vítimas sem esperança. Marcou também a chegada ao local do então presidente da República, João Goulart, que foi dar apoio às vítimas e acompanhar o desenrolar da tragédia. A presença do presidente mostra como foi uma catástrofe sem precedentes, que chocou o Brasil e o mundo. Até hoje, 60 anos depois, este ainda é o incêndio com maior número de mortos da história do Brasil e é considerada a maior tragédia na história circense. Segundo os registros oficiais, aproximadamente 503 pessoas perderam suas vidas como resultado desse trágico incidente. No entanto, muitos suspeitam que o número real de vítimas seja ainda maior do que o divulgado oficialmente. Além das vítimas fatais, muitas pessoas sofreram queimaduras graves e foram encaminhadas aos hospitais em busca de tratamento. Diante da dimensão da tragédia, médicos e voluntários de todo o país se comoveram e ofereceram ajuda. A solidariedade também ultrapassou fronteiras, com países como Argentina e Estados Unidos enviando suprimentos médicos para auxiliar no atendimento às vítimas. Em um gesto significativo, o Papa João XXIII conduziu uma missa em memória das pessoas que perderam a vida durante o incidente. Além das orações, o Papa fez uma doação generosa de aproximadamente 500 milhões de cruzeiros, equivalente a cerca de R$181 mil, para auxiliar no tratamento das vítimas nos hospitais. A tragédia também impulsionou avanços notáveis na medicina, com destaque para o trabalho do renomado cirurgião brasileiro Ivo Pitangui. Ele desenvolveu técnicas inovadoras no tratamento de queimaduras, contribuindo significativamente para melhorar a recuperação e a qualidade de vida dos sobreviventes. Já conhecia essa história? Conta pra gente nos comentários. Enquanto isso, dê uma pausa. Relaxe. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pause o vídeo. Vá buscar uma água, porque tem muita história pela frente. A verdadeira causa do trágico incêndio no dia 17 de dezembro veio à tona posteriormente, revelando uma história sombria por trás do evento. Um dos operários contratados para a montagem do circo foi Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Infelizmente, sua experiência no Gran Circus norte-americano foi curta, já que ele foi demitido apenas 2 dias após ser contratado. Sentindo-se indignado e descontente com a maneira como foi tratado por seu ex-empregador, Dequinha decidiu buscar vingança. Ele conspirou com 2 cúmplices, José dos Santos, conhecido como Pardal, e Walter Rosa dos Santos, apelidado de Bigode, para cometer um ato de destruição. Seu plano era incendiar o circo e causar danos irreparáveis. O governador do Rio de Janeiro, na época, Celso Peçanha, teve um papel importante no desenrolar dos eventos após a tragédia. Durante a apresentação dos suspeitos à imprensa, ele conduziu pessoalmente o interrogatório. Em um momento de grande destaque, Dequinha, que já havia confessado o crime anteriormente na delegacia, reafirmou sua culpa perante o governador e a imprensa. Ele admitiu sua participação no incêndio que devastou o Gran Circus norte-americano. No entanto, a situação foi diferente para Bigode. Ele negou veementemente qualquer envolvimento no crime e declarou-se inocente. A hipótese de acidente no incêndio do Gran Circus norte-americano foi levantada por peritos, que encontraram irregularidades nas instalações do circo. No entanto, o Corpo de Bombeiros e o diretor do Serviço de Censura do Estado do Rio afirmaram que o local estava em boas condições. A polícia sustentou a tese de incêndio criminoso e evitou atribuir culpa ao dono do circo, que alegava que apenas um crime poderia explicar a tragédia.
Em outubro de 1962, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão, além de 6 anos de internação em um manicômio judiciário. Bigode recebeu a mesma sentença, mas com 1 ano em uma colônia agrícola. Pardal foi condenado a 14 anos de prisão, com 2 anos em uma colônia agrícola. Após mais de uma década de prisão, Dequinha conseguiu fugir, mas foi encontrado sem vida menos de um mês depois. Seu corpo foi encontrado com 13 disparos letais no alto do Morro Boa Vista, em Niterói, próximo a torres de transmissão. A polícia não conseguiu identificar o autor do crime. Após cumprirem suas penas e serem libertados, Bigode e Pardal desapareceram, como relatado pelo jornalista Mauro Ventura, autor do livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, o incêndio do Gran Circo norte-americano. A origem do termo gentileza gera gentileza. Na antevéspera do Natal, 6 dias após o acontecimento, José da Trino acordou alegando ter ouvido vozes astrais, segundo suas próprias palavras, que o mandavam a abandonar o mundo material e se dedicar apenas ao mundo espiritual. O profeta pegou um de seus caminhões e foi para o local do incêndio. Plantou jardim e horta sobre as cinzas do circo em Niterói, local que um dia foi palco de tantas alegrias, mas também de muita tristeza. Aquela foi sua morada por 4 anos. Lá, José da Trino incutiu nas pessoas o real sentido das palavras agradecido e gentileza. Foi um consolador voluntário. Confortou os familiares das vítimas da tragédia com suas palavras de bondade. Daquele dia em diante, passou a se chamar José Agradecido, ou simplesmente Profeta Gentileza. Após deixar o local que foi denominado Paraíso Gentileza, o Profeta Gentileza começou a sua jornada como personagem andarilho. A partir de 1970, percorreu toda a cidade. Era visto em ruas, praças, nas barcas da travessia entre as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, em trens e ônibus, fazendo sua pregação e levando palavras de amor, bondade e respeito pelo próximo e pela natureza a todos que cruzassem seu caminho. Aos que o chamavam de louco, ele respondia: "Sou maluco para te amar e louco para te salvar." A tristeza continuou. Infelizmente, as vítimas que sobreviveram à tragédia não receberam nenhuma indenização ou assistência pelo ocorrido. Um exemplo comovente disso é o caso de Lenir Ferreira de Queiroz Siqueira, que aos 76 anos compartilhou sua história com o jornal Estado de Minas em 2013. Lenir passou por inúmeras cirurgias, incluindo um transplante de pele vinda da Argentina, e ficou internada por 9 meses para se recuperar dos graves ferimentos resultantes do desastre. Além disso, ela teve que enfrentar a perda de seu marido e seus 2 filhos naquele fatídico 17 de dezembro. É lamentável que essas vítimas tenham sido deixadas desamparadas, sem receber o suporte necessário para enfrentar as consequências físicas, emocionais e financeiras dessa tragédia. Para finalizar, a tragédia do Gran Circo norte-americano permanece como um evento trágico na história do Brasil. As chamas devastadoras que consumiram o circo naquele fatídico dia de dezembro deixaram um legado de perdas irreparáveis e cicatrizes profundas nas vidas das vítimas e de seus familiares. Apesar das investigações, das condenações dos responsáveis e das tentativas de compreender o que realmente aconteceu, ainda há mistérios e questões não completamente esclarecidas sobre causas e as circunstâncias exatas desse trágico incêndio. No entanto, é importante lembrar e honrar a memória das vítimas, prestar solidariedade aos sobreviventes e suas famílias, e buscar aprender com essa terrível tragédia. A segurança em eventos públicos, a importância da fiscalização adequada e a responsabilidade de garantir a proteção do público devem ser prioridades para evitar que desastres semelhantes ocorram no futuro. Por hoje, encerramos por aqui e agradecemos profundamente por sua companhia. Mas prepare-se, pois nos encontraremos nos próximos mistérios, embora sua visão seja incapaz de nos perceber. Gostou dessa história? Compartilhe e inscreva-se no canal.